Olá, pessoal. Professora Gabriela aqui. A gente vem com a nossa próxima atividade dessa semana do dia 15, né? E lembrando da atividade da semana passada, que a tia passou, nós estamos falando sobre práticas corporais para pessoas com deficiência. Espero que vocês tenham lido o textozinho, né, que a tia colocou. E eu perguntei se na nossa escola ela tem acessibilidade para pessoas com deficiência. É, Algumas pessoas me responderam a questão das rampas, está super correto, porque é uma forma de ser acessível, né, para cadeirantes. Então, nossa escola ela tem sim pontos para pessoas com determinadas deficiências, né, porque não existe só os cadeirantes, tem pessoas cegas, né, e muitas outras deficiências. A segunda questão eu coloquei se vocês acham possível uma pessoa deficiente praticar qualquer esporte, assim como uma pessoa comum. E com certeza sim, né? Eles conseguem realizar tanto as tarefas do dia a dia como praticar algum esporte. E a questão 3, que era o nosso desafio, de realizar alguma alimentação sua de olhos vendados. Eu coloquei algo bem simples, pessoal. Eu achei interessante algumas pessoas que fizeram outro tipo de atividade que não era comer, tipo andar pela casa, andar de bicicleta, super interessante, porque eu queria que vocês sentissem na pele como uma pessoa deficiente visual, né, se sente. Quando ela se torna deficiente visual, ela aguça outros sentidos para tornar a vida mais fácil. E a gente que não tem o costume, que tem a visão, quando tapa ela, fica bem estranho, né? A gente fica dependioso de algumas situações. Infelizmente, poucas pessoas fizeram a questão 3. Se você não a fez, a sua atividade ficou incompleta, ok? Vamos para a nossa próxima aula. O objetivo da nossa aula é reconhecer a importância dos benefícios do esporte para deficientes, compreendendo o quanto eles são capazes. Aprender a história do esporte para pessoas com deficiência, como foi que surgiu, quem teve essa brilhante ideia, né, de dar a possibilidade dessas pessoas também se exercitarem. Conhecer as modalidades esportivas, assim como aquelas exclusivas para pessoas com deficiência nas Paralimpíadas. Atividades esportivas aplicadas a portadores de deficiência. A participação de portadores de deficiência física em eventos competitivos no Brasil e no mundo vem sendo ampliada. Por serem um elemento ímpar no processo de reabilitação, as atividades físicas e esportivas, competitivas ou não, devem ser orientadas e estimuladas, visando assim possibilitar ao portador de deficiência física, mesmo durante seu programa de reabilitação, alcançar os benefícios que estas atividades podem oferecer, visando uma melhor na qualidade de vida. Assim, pessoal, como a prática de exercício traz benefícios para pessoas que não têm deficiência, para pessoas deficientes, a prática de exercício ou qualquer esporte, ela vai trazer inúmeros benefícios. Um deles que eu acho incrível é deixar mais essa pessoa mais independente, né? Porque após um trauma muito grande, ela fica dependendo de outras pessoas para fazer até as suas atividades diárias. E o esporte ou a prática de exercício vai deixar essa pessoa mais independente. Ela vai conseguir cuidar mais de si sozinha, tá? Importante isso aqui, muito importante. Vamos focar. Os jogos organizados sobre cadeira de rodas foram conhecidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, a prática de esporte para pessoas com deficiência, ela aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Gabriela, por quê? Vocês sabem que os soldados, eles chegam, se não sabem, vão saber agora, eles chegam de uma guerra, vários muito debilitados, ou amputados, ou perderam uma perna, um braço, ou uma perna e um braço, ou viraram cadeirantes, perderam os movimentos das pernas, ou cegos. Então, eles vêm muito debilitados de uma guerra, né? A gente sabe que guerra são muitos conflitos. Aí, esse doutor, foi que ele fez? O doutor Ludwig Gutmann. As atividades desportivas foram introduzidas em programas de reabilitação por esse professor, ou por esse doutor.
como ele viu que esses soldados chegavam muito debilitados, ficavam em casa, ociosos, alguns cometiam até o suicídio, porque, né, se sentiam inúteis, ele passou a reabilitar esses soldados nesse centro de reabilitação lá em Stockmadel, no ano de 1944, como parte essencial no tratamento médico de lesados medulares, auxiliando na restauração e manutenção da atividade mental e na autoconfiança desses soldados. Então, quem começou com tudo isso foi esse doutor. Ele disse, cara, eu vou fazer alguma coisa por esses caras que estão se sentindo inúteis. E passou a introduzir o esporte na vida deles. Isso de forma só de forma de lazer, tá bom, pessoal? De forma competitiva, que foi através dos Jogos Paralímpicos, esse último pontinho que tem aí, eles aconteceram oficialmente em 1960, em Roma. Então, de forma para reabilitar os soldados, foi em 1944, pelo Dr. Ludwig Guttmann, e de forma oficial, né, competitiva, esses jogos começaram a acontecer em 1960 em Roma, sendo instituído pela Organização Internacional de Esportes. A realização dos Jogos Paralímpicos acontece após a realização das Olimpíadas. Então, os Jogos Paralímpicos, eles também acontecem de 4 em 4 anos, igual às Olimpíadas, e terminando a Olimpíada, aí já acontece a fase paraolímpica, que é exclusiva para pessoas com deficiência. Então, isso aqui é a história de como surgiu o esporte para pessoas com deficiência. As atividades físicas, esportivas ou de lazer propostas aos portadores de deficiências físicas, como os portadores de sequelas de poliomielite, lesados medulares, lesados cerebrais, amputados, dentre outros, possuem valores terapêuticos, evidenciando benefícios tanto na esfera física quanto psicológica. Na aula passada, eu já citei alguns desses benefícios. A tia está trazendo novamente mais benefícios. Olha a quantidade de benefícios da prática de esporte para pessoas com deficiência. Um deles, melhora o desenvolvimento da autoestima, estimula a independência e a autonomia, a socialização com outros grupos, a experiência com suas possibilidades, potencialidades e limitações, a vivência de situações de sucesso e superação de situações de frustração, ganho de velocidade, aprimoramento da coordenação motora global e ritmo, prevenção de deficiências secundárias e motivação para as atividades futuras. Então, tudo isso são benefícios que quem pratica esporte com deficiência pode ter na sua vida, tá bom? Vamos aqui falar mais das Paralimpíadas, que a gente viu lá na história do esporte para pessoas com deficiência, que ela, né, começou em 1960 em Roma. O que são Paralimpíadas? São os Jogos Paralímpicos, são exclusivos, é o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Então, é exclusivo para pessoas deficientes. Olimpíadas, para pessoas não deficientes, né? Digamos. E as Paralimpíadas é exclusivo para pessoas com deficiência. Inclui atletas com deficiências físicas, de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral, além de deficientes mentais. Realizados pela primeira vez em 1960 em Roma, frisando de novo, né, Itália, tem sua origem em Stockholm, Madevelle, na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras competições esportivas para deficientes físicos, como forma de reabilitação militar atingidos na Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez a gente está vindo com história, né? Lembra que essa questão de deficiente praticar esporte veio com o Dr. Ludwig Guttmann, lá na Inglaterra, reabilitando soldados da Segunda Guerra Mundial. O sucesso das primeiras competições proporcionou um rápido crescimento no movimento paralímpico, que em 1976 já contava com 40 países. Olha só, pessoal, além de modalidades adaptadas, como atletismo, a natação, basquete, tênis de mesa, todas essas modalidades pessoas com deficiências também praticam. Mas há 3 esportes que eles são disputados exclusivamente para pessoas com deficiência. Quais são eles? A bocha, o goalball e o futebol de 5. A bocha, quando
tiver a imagem, vai ser mais fácil de eu mostrar para vocês, viu? O goalball também, o futebol de 5, quando tiver pertinho das imagens, eu vou lembrar vocês que são os 3 esportes exclusivos para pessoas com deficiência. O Brasil tem conseguido destaque nas últimas edições dos Jogos Paralímpicos. O país estreou em 1976 e conquistou sua primeira medalha na edição seguinte. Nós somos melhores, pessoal, nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas. Nossa posição no ranking mundial é melhor nas Paralimpíadas, tá bom? Em 2008, pela primeira vez, encerrou uma edição entre os 10 primeiros no quadro de medalhas, ficando em 9º lugar com 47 medalhas. Nas Olimpíadas, a gente fica geralmente na posição de 80 para lá. Os nadadores Clodoaldo Silva e Daniel Dias e os corredores Lucas Prado, Adrian Santos e Terezinha Guilhermina são alguns dos destaques para esportivos do nosso país. Vamos ver algumas modalidades, tá bom? Dos esportes paraolímpicos para pessoas com deficiência. Olha só, arco e flecha, a pessoa amputada de um braço. A natação, esse cara ele tem sequela de poliomielite, então ele já nasceu com esse bracinho mais curto. O iatismo. Olha só a bocha, viu? Olha aqui a bocha. Lembra que é um dos esportes exclusivos para pessoas com deficiência? Na bocha, o objetivo é sua equipe trazer a sua bolinha mais próximo da bola branca, que é a bola alvo. Se a equipe vermelha, por exemplo, que está jogando a bola, né? Quanto mais próximo as bolas da equipe vermelha estiver da bola branca, mais pontuação eles vão ter e, consequentemente, vão ganhar. Aí nós temos o hipismo, o tiro esportivo, atletismo, há provas de pista, de rua, provas de pistas, de rua, de salto, viu? De arremesso e provas combinadas, como o pentatlo, que são 5 em 1, tá? O cara amputado do joelho para baixo com as 2 pernas, aí usa esses paramentos para correr. Ela que é cega, tá? E tem um guia. O cara amputado. Ó, gente, esportes como o vôlei, o basquete e o futebol. Lembra do futebol de 5, tá? É também dos esportes exclusivos para pessoas com deficiência, até deficiências visuais. Super interessante. A bola tem um guiso, eles têm uns guias que ficam falando, tem um guia de trave que fica batendo na trave. Olha o vôlei sentado deles, o basquete em cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis de campo, o goalball, outra modalidade esportiva exclusiva para pessoas com deficiência. A gente já viu as 2 anteriores, que é a bocha e o futebol de 5. Agora o goalball, são 2 gols bem grandes, 3 integrantes de cada equipe, onde eles têm que conseguir realizar o gol. Lembrando que eles são cegos, a bola tem um guiso, tem limites de espaço, que ele só pode chegar a um determinado espaço. O gol só pode ser feito com a mão, a defesa pode ser feita em qualquer parte do corpo. Com qualquer parte do corpo. Pode os caras que estão aqui defendendo de branco, como é que eles estão, né? Eles podem deitar e defender com qualquer parte do corpo. O cara que ele lançou a bola com a mão, tá esperando ver se faz, né, o gol ou não. O rugby e o halterofilismo, que é o levantamento de peso. O rugby é como se fosse um futebol americano, viu? Como se fosse, não, futebol americano, cadeira de rodas. Show! Essas são as modalidades esportivas. Agora tem pessoas que eles fizeram o caminho inverso. Ó, paralímpicos nas Olimpíadas. Eles são atletas paralímpicos e conseguiram competir nas Olimpíadas, que são, né, a Olimpíada, digamos que seria para pessoas sem deficiência. Os atletas paralímpicos têm buscado a igualdade de oportunidades para competir nos Jogos Olímpicos. O precedente foi criado por Neroli Ferral. Essa mulher foi a primeira pessoa, a primeira arqueira paralímpica, ela tinha uma deficiência, da Nova Zelândia, que competiu nos Jogos Olímpicos. Ela, com deficiência, conseguiu competir nos Jogos Olímpicos, em 1984, em Los Angeles. Em 2008, foi o Oscar Pistorius, que ele é um velocista africano, tentou se classificar para as Olimpíadas. Ele tentou, mas ele não conseguiu, né? Não fez uma marca boa. Ele é um corredor
que não tem as duas pernas e corre com esses paramentos. Ele teve as duas pernas apontadas abaixo do joelho e corre com 2 lâminas de fibra de carbono. Ele detém os recordes paralímpicos nas provas de 100, 200 e 400 metros. O recorde hoje em dia dessa prova já é de outra pessoa, porque ele é antigo. Ele nem, eu acho que nem está mais competindo, pessoal. Mas para vocês entenderem que pessoas com deficiência estão tentando buscar a igualdade de competir nas Olimpíadas, que é para pessoas que não têm deficiência. Eles podem fazer esse caminho. Agora, o inverso não pode. Um atleta que não tem deficiência e vir competir nas Olimpíadas, ele não pode, tá bom? Agora nós temos a nossa atividade. Dá uma pausa no vídeo, copia as perguntas, responde elas. Qualquer dúvida, vocês retornam o vídeo para tirar essa dúvida, tá bom? Perguntinhas simples para ver se vocês entenderam o conteúdo. Um cheiro e um abraço, bons estudos e vamos nessa.